Então vamos para o terceiro vídeo. A gente terminou esse nosso vídeo aqui nesse ponto, quando a gente estava falando sobre um ponto ótimo de gastos, né, de manutenção. Então, à medida que a gente vai aumentando a manutenção preventiva, ela vai se tornando mais cara, só que vou reduzindo os custos de manutenção corretiva. Mas pode chegar num ponto que o meu custo total acaba aumentando porque eu gasto excessivamente com manutenção preventiva. Então tem alguma coisa sim, a gente sempre vai deixar alguma coisa para manutenção corretiva. Não tem como você estar substituindo todos os componentes. Não tem essa situação. Até o exemplo que a gente dá em sala de aula é a questão da lâmpada. Né? É mais fácil deixar quebrar. Okay? Então, né, levando em consideração esses efeitos de falha, né, custos tangíveis e intangíveis, né, não é possível admitir trabalhar no nível de preventivo abaixo que é alcançável, quer dizer, com pouca coisa. Tá? Essa ideia da probabilidade de falha dá para calcular. Dá para a gente calcular. Existem equações matemáticas, estatísticas para isso, a gente vai estar trabalhando isso mais à frente, tá? Para tentar determinar quando é que esse cara pode falhar, tá? E isso pode acabar prejudicando tanto o teu equipamento, tá? Então ali está uma ideia dos custos, né? Eu tenho custo total, o custo da parada, praticamente constante, né? E o custo, à medida que eu vou jogando mais preventiva, vai se somando, né? O custo que você tem. Então, acaba assim jogando cada vez mais em cima disso. Tem que tomar bastante cuidado. Opa, questão de indicadores de custos. Indicadores, né? Gestão da qualidade. Provavelmente a turma de vocês deve ter pego alguma coisa de gestão da qualidade sobre indicadores, tá? Os indicadores eles servem para você monitorar, gerenciar. Então, se você não mede, você não gerencia. Tá? E todo indicador ele tem uma meta. Ele tem uma meta e ele tem o que fazer. Tá? Por exemplo, a ideia dos custos. Como é que você consegue controlar isso? Uma ideia de indicador de custo é o custo total de manutenção sobre o faturamento da empresa. Se o teu custo de manutenção está sendo gigante em relação ao faturamento, então tem alguma coisa errada. Você está gastando demais. Tá? E é um indicador. Às vezes você vai botar como um mínimo, como um patamar mínimo. Ó, eu tenho que gastar tanto nessa relação, em relação ao meu faturamento. Senão, o meu parque de máquinas vai chegar a tender a sucateamento. E eu vou ter um ponto que o custo de manutenção vai explodir. Manutenção corretiva. Então, muitas vezes você bota como um mínimo e um máximo. Daqui a pouco o teu custo começa a subir demais de manutenção e você vê o que está acontecendo. Ele é um ponto de alerta. Ah, por que isso está acontecendo? Porque uma máquina já está chegando muito, ela está sendo muito usada e muitos componentes começam a chegar ao fim da vida útil deles. Daí, vamos trocar de equipamento, vamos parar para fazer uma preventiva mais profunda? É assim mesmo. Lembra aquelas vídeos que a gente mostrou dos aviões lá? Tem uma hora que aquele turbo-hélice eles pararam e depenaram o avião. Para que fazer aquela uma preventiva mais profunda? Porque senão os custos de manutenção começam a subir muito. E um avião daquele lá você não pode dar corretivo o tempo inteiro. Então, quebrou a hélice voando, quebrou uma hélice daquele fazer corretiva. Não, não pode. São tudo coisas que você tem que estar analisando, tá? Então, os indicadores de desempenho também são outras coisas interessantes, né? É uma eficiência, você consegue medir a eficiência do teu trabalho, né? Essas eficiências podem estar relacionadas, né, com tempos e custos, né? Que você tem, por exemplo, o mean time é uma média, né? Entre as falhas, quer dizer, como assim entre as falhas? Sim, entre as paradas, entre as quebras. Quanto tempo você funcionou o equipamento e o tempo que você tem para reparo. Quanto tempo que você tem para estar reparando o material. É um ponto, um parâmetro, pode ser um indicador de desempenho. Tá? E a disponibilidade do teu equipamento. O quanto o teu material está disponível para você. Né? Por exemplo, esse gráfico aqui. Ó, você tem lá, então, você tem um gráfico de funcionamento. Né? Tem um tempo. A máquina trabalhou. Daqui a pouco, pum, falha. Parou a máquina. Corretiva, né? Parou, fiz a corretiva. Trabalhou mais um pouquinho de tempo, quebrou de novo. Aí você arrumou de novo, com mais tempo, quebrou de novo. Aí você vai nessa brincadeira, né? Entre o tempo de parada e o tempo de falha. Então você acaba tendo o tempo médio
de falha, o tempo de parada, tá? O teu tempo médio de parada é a soma de todas as paradas que você teve naquele determinado período, dividido pela quantidade de paradas que você teve. Se eu tive 3 paradas, quanto tempo parado que eu tive, eu vou ter o meu tempo médio de parada. Eu tenho o meu tempo, então, de funcionamento parada, né? Em cima disso aí. Então, esse é um indicador. O quanto a minha máquina está disponível para mim. Tá? Quanto tempo essa máquina está disponível? Ela está disponível. Eu posso calcular isso. Isso pode ser um indicador. Então, esse tempo de falha, ele pode ter um indicador. Eu gostaria de ter, no máximo, num determinado mês, 90% dela em disposição, ou menos, ou mais. Ou o meu tempo médio de reparo está sendo muito grande. O meu tempo médio de reparo que eu quero seja de meia hora, e eu estou levando 2 horas para fazer reparo, manutenção. O que está acontecendo? Está faltando ferramenta? Né? Você é um indicador. Você mediu, viu, não gostou. O que você vai tomar de atitude que você extrapolou? Você tem uma meta. A tua meta é que fique 30 minutos parada. Estourou a meta. O que você vai fazer? Então, sempre todo indicador tem uma meta, você tem que cumprir. Tá? E tem o que você vai fazer depois, né? Caso você não consiga estar cumprindo essa meta. Tá? Então, a ideia da disponibilidade, né? É uma função para estimar o percentual de tempo, né? Que você tem para sua equipe, né? Ou tua máquina em cima daquilo ali. Tá? Então você tem a ideia da média, né? Do tempo que você tem ela funcionando, mais o tempo total. Como assim? O tempo parada mais o tempo que você tem com ela funcionando. Então, qual é o percentual que você tem ela realmente à tua disposição? Não quer dizer qual é que ela produzindo, é à sua disposição. Tá? Às vezes você tem uma máquina que não precisa estar trabalhando 100% do tempo. Você opera ela, digamos assim, 60% do tempo só do total do mês. Mas dentro de 60%, quanto que ela está disponível para você utilizar? Quando você precisou, ela está lá? 100% do tempo? Não. Falha de vez em quando? Não, você tem uma máquina que você usa 5% no tempo, digamos assim, do mês. Você usa uma vez por mês, mas você precisa dela para um determinado trabalho. Tá? E quando você precisa, ela está à disposição? Ela está lá para você? É isso que é a conta que você faz, tá? Então, algum exemplo de análise de material disponível, tá? Que a gente pode estar colocando. Tá? Esse cara aqui é um helicóptero. Tá? Tem alguns alunos que conhecem, tá? O exército americano que precisava, aí, na época de 70, por aí, tinha um inimigo muito forte, que eles tinham umas colunas de blindado gigantescas. Então, o que ele fez? Precisamos de um helicóptero com essas características e eu tenho dinheiro para gastar. Opa, tem dinheiro para gastar, vem. Opa, é isso que a gente, né, a palavra mágica, tenho dinheiro para gastar. Então, como é que começou a história desse carinha aqui, né? Então, a Ruggles Aircraft, 47, né, ela foi fundada, e ela ganhou o contrato para desenvolver esse carinha aí. Tá? Aí dali, em 84, a McDonnell Douglas comprou ela, tá? E aí se tornou o projeto MD, a H64, Apache. Esse era o nome que deram. Em 97, a McDonnell Douglas se juntou com a Boeing, tá? E esse projeto então se tornou um Boeing H64. Tá? E o pessoal foi produzindo, tá? Esse cara aí, vamos botar em serviço, né? Vamos botar esse cara para trabalhar. Então os primeiros aparelhos foram fabricados, foram botados em serviço de operação, tá? E algumas coisas aconteceram em cima disso dali, que é uma coisa bem interessante, tá? Para nós estarmos comentando. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo.